Olá, pessoal. Eu vou estar falando com vocês hoje sobre o porquê é tão difícil perdoar. Acredito que todos nós temos uma história de testemunho sobre o perdão, porque, assim, tem muitos detalhes, né? Para mim, foi a parte mais difícil, foi o perdão. E eu queria. Por que eu queria perdoar? Porque eu sei que é um mandamento de Deus e eu quero fazer a vontade de Deus. Eu sei que é o melhor para mim. Mas eu não conseguia. E aí, aquele processo e aquela coisa que a gente fala, poxa, mas isso é injusto. A pessoa que errou, a pessoa não pede perdão e ainda eu que tenho que perdoar. E aí eu comecei a entender o que é, o que faz, quais os benefícios, que não tem nenhum, né, da pessoa que não perdoa, você ficar preso a tomar veneno e querer que o outro morra. O perdão é algo que é difícil, sim, mas é preciso. Pai Nosso já diz, né? Senhor, perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Porque uma coisa é você entender que você deve fazer aquilo e você querer obedecer a Deus e você saber que é bom, porque é a parte cognitiva. Você entende, você sabe. E você vai orar, você vai falar, eu perdoo, mas se você não perdoar de coração, não adianta. Entende? Quando vier a pessoa de novo ali, você vai começar a ficar com aquele calor, a raiva vai vir de novo, você vai começar a sentir tudo de novo, aquilo vai te dar aquele mal-estar. E aí foi onde eu comecei a ver que eu não tinha perdoado, era nada. Eu falei que tinha, fiz oração, eu falei, ué, tô achando que tá tudo lindo, maravilhoso, pois era eu lembrar da pessoa, ou das pessoas, né? Porque tem umas que são mais fáceis, outras são mais difíceis da gente perdoar. Mas eu entendi que era preciso, que era a vontade de Deus, e que se eu não perdoasse, eu também não seria perdoada. E aí eu falei, Deus, eu preciso, eu quero, mas eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda. E assim foi um processo. Primeiro foi a parte cognitiva, assim, foi o que eu entendi que era preciso, eu orei, eu confessei, eu perdoei, eu pedi perdão, mas eu ainda não tinha de verdade perdoado aqui no coração. Quando a gente faz essa parte, o mundo espiritual já recebe. Mas com o tempo e com esse processo que todos nós passamos, chega um momento que aquilo acontece. É na hora perfeita de Deus. A gente só precisa querer e pedir a ajuda dele. Aí não tem como não dar certo, porque se Deus mandou, se ele quer que a gente faça isso, você pedir a ajuda dele, você acha que ele não vai te ajudar e que ele não vai fazer isso acontecer? Só que a gente tem que se posicionar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Lembra da autoridade? Ele nos deu autoridade. Então, a gente tem que fazer bom uso disso. Mas vamos começar aqui. Por que é tão difícil perdoar? Por que perdoar? E como perdoar? E aí eu peço para que leia a pastora Edneuza, lê para a gente, por favor, Mateus 18, de 21 a 35. Vou começar só na parte 21 e vou ler o 21 e o 22. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha que interessante. Bom, agora começa a parábola do credor incompassivo. Pastora, você está pronta aí? Vamos lá. Mateus 18, 23 ao 35. A paz a todos. Amém? Amém, a paz. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-los, trouxeram-lhe um que ele devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia com 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes
Indo-se, o lançou na prisão até que salvasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoe-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Ok, continuando. Então, perdoar na mente, ela é diferente de quando a gente perdoa de coração. Então, na mente, você ora, você diz que perdoou, né? Mas no coração tá lá. Mas isso é injusto. Essa pessoa me roubou, essa pessoa me maltratou, essa pessoa me enganou, essa pessoa fez tudo de caso pensado, essa pessoa tentou me destruir. Foi maior o que essa pessoa fez para te ferir do que o que Jesus fez para te salvar? Foi uma das coisas que me ajudou, né? Num dos momentos que eu estava nessa luta, essa luta difícil que eu queria, mas ao mesmo tempo parece que a gente não quer, aí sabe que tem que fazer e não consegue. Foi uma luta, e não foi fácil, e não foi rápido, não. Mas basta você querer fazer a vontade de Deus, obedecer o que Ele ensina, porque o que Deus ensina para a gente fazer, é para nos proteger, para o nosso bem. Porque se você não perdoa, você fica cheia de raiva no seu coração, aí você peca, porque você vai dormir, você carrega essa pessoa com você para todo canto que você vai. Você acorda com essa pessoa e você vai dormir com essa pessoa. Você carrega esse peso sobre você e essa pessoa que está ali o tempo todo na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, começa a te fazer mal ao ponto de você começar a ter doenças no seu físico, né? Isso aqui eu estou falando não é para assustar ninguém, porque Deus tem misericórdia. Basta você querer, mesmo que você não tenha conseguido ainda, se você está buscando isso, você não está aqui por acaso, você vai conseguir, ok? Isso é o mais importante. Perdoar, muito importante falar isso, não quer dizer que você esqueceu, não quer dizer que você vai permitir essa pessoa continuar ali, não é que você vai ter que conviver com aquela pessoa, entende? Não não apagou para Deus, aquilo continua sendo errado, continua, não só para Deus, como para você, para nós, para todos os que têm caráter, né? Aquilo que a pessoa fez realmente foi errado. E perdoar não é justificar e permitir que a pessoa continue te ferindo ou fira ainda mais, entende? O perdão, ele não significa que você não colocará limites, que você não vai se posicionar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? É você deixar aí, é entregar a Deus essa pessoa e não mais você carregar essa pessoa com você todos os dias, ok? Então, o poder é liberar essa pessoa da responsabilidade dos atos que ela cometeu de errado. É um problema entre eles e Deus. E é um problema entre nós e Deus. Na verdade, não é um problema. Quando você decide perdoar, é a solução, ok? É entre nós e Deus. E aí você fala, ó, entrega essa situação, entrega essa pessoa. Mas essa pessoa me roubou, essa pessoa me maltratou, essa pessoa me feriu. Entrega para Deus, porque Ele é o seu vingador, Ele é o nosso vingador. E Ele diz isso para nós. Perdoe para que sejam perdoados. Se você não perdoar, você não será perdoado. E não importa que se foi você quando errou, que não foi proposital, intencional e da pessoa foi, não importa. Deus fala para perdoar. Inclusive, ele fala para a gente orar, abençoar aqueles que nos perseguem. É difícil? É, mas quem pode? Quem faz? Só os que têm de Deus de verdade, buscam e obedecem ao Senhor, né? E entendem isso. Então, por exemplo, né, aqui outras coisas que eu anotei. Essa pessoa me fez mal, essa pessoa precisa me pagar, essa pessoa me roubou, essa pessoa vai me pagar. Entende? Não vou sossegar, ela vai ter que me pagar, até que pague o mal que me fez. Jesus já pagou o preço. Deus é o nosso vingador. É olhar para o que Deus fez por mim através de Jesus, e não o que o inimigo tentou ou fez de ruim para mim. Isso é libertador, gente. Para mim, foi algo que me ajudou muito. É que nós temos um ego. Nós
temos nossas vontades, nós temos sentimentos, né? E lógico que quando alguém vem, fere a gente, machuca, ofende, aquilo fica. Mas aí eu vou falar o segredinho para vocês de como não deixar isso ficar mais. Porque assim, você acha que você perdoou uma pessoa e daí nunca mais você vai ter ninguém mais para perdoar na sua vida, nunca mais ninguém vai vir te ofender? Lógico que vai. Basta você ser uma pessoa que segue a Deus, que entregou sua vida a Jesus, que os que seguem a Satanás vão vir tentar causar dor e sofrimento e decepção e amargura o tempo inteiro na tua vida, todos os dias. Provavelmente eles vão tentar, lançando os mísseis, né, de morte sobre nossas vidas, através do quê? De um insulto, de uma difamação, de mentiras. Ele vai tentar todos os dias. Continuando. O sangue de Jesus é o suficiente para que tudo que essa pessoa te fez não te aprisione e você deixe essa pessoa com Deus. Deus diz: perdoe para ser perdoado. A pessoa que te feriu, roubou, traiu, machucou, enganou, mentiu, te fez de bobo, de boba, te causou doenças muitas vezes, te levou aos vícios e por aí vai, porque ele não tem limite. Nada disso tem poder maior do que o seu amor por Deus, ok? Nada disso tem poder maior do que o amor de Deus por nós. Nada disso tem poder de nos destruir. Ele tenta, mas ele não tem esse poder, porque nós somos de Deus, e Deus não permite que nenhum mal nos destrua. Nós somos dele, nossa vida é dele, só ele tem o poder sobre nossas vidas. Então, por amor e obediência a Deus, eu perdoo o fulano, eu perdoo a fulana, o Beltrano, a Beltrana, o cicrano, a cicrana, e por aí vai. Por amor e obediência a Deus, eu solto esse peso e peço que me tire esse peso, né, da minha vida. E o que eu devo fazer com aquilo que fizeram comigo? O que o Senhor tem para minha vida? Você tem que perguntar para Deus, o que o Senhor tem para minha vida? E o que eu faço com isso que fizeram comigo? E Deus já falou, perdoe. Né? Ninguém tem o poder de te destruir, como eu acabei de falar. Ah, porque ele me destruiu, ela me destruiu. Destruiu não, você está aqui. Às vezes o pessoal vai lá no canal e fala para mim, o narcisista me destruiu. Eu falo, não. Você está aqui ainda melhor do que antes, porque hoje você foi liberto, porque Deus revelou e foi para te libertar. Tem propósito maior. Eles não têm esse poder, a menos que você entregue esse poder de mão beijada na mão deles ou delas. Eles não têm esse poder, ok? Aprendemos a nos defender com um mecanismo de defesa para não sofrermos mais. E aí a gente acaba ficando com o coração fechado. Isso é importante, porque assim, para nos proteger das dores, você é ferida uma vez. Aí você vai lá, acredita em outra pessoa, aí o inimigo manda outro, para machucar mais um pouquinho. E aí chega uma hora que você fica fechada, né? Porque eu não quero mais sofrer. Então a gente começa a criar um mecanismo de defesa para a gente se proteger. E muitas vezes a gente acaba se afastando de tudo e de todos, com medo de sofrer. Achando que todo mundo é ruim, que ninguém presta, que ninguém vai fazer o bem. E aí começa com uma escolha. A escolha de obedecer a Deus. Se Deus falou para perdoar, é para nos proteger. Difícil é. Primeiro, por quê? Porque a gente fica assim, é injusto isso. Não é certo. E eu ainda tenho que perdoar? Eu não fiz nada para a pessoa fez comigo e eu ainda tenho que perdoar? Sim, porque é entre nós e Deus, né? E quando você entende isso e você tem amor e obediência a Deus, você quer fazer a vontade de Deus, isso acaba sendo algo mais fácil, porque você já deu o primeiro passo, que é querer obedecer a Deus. E aí é só pedir a ajuda dele que você vai conseguir. E não se cobre, não se culpe. Eu ficava assim, né? E quando vinha alguém e falava, ah, você não perdoou. Nossa, aí vinha aquela coisa, sabe? Quem é essa pessoa para falar que eu não perdoei? E aí, com o tempo, Deus vai mostrando, ó, por que você está aí de novo com essa raiva? Por que você está quente de novo? Está aí com os nervos à flor da pele? Porque ainda não perdoou, mas calma. E eu falava, ai, Deus, me ajuda, Senhor. Eu achei que tinha perdoado, mas não perdoei, me ajuda. E aí, depois, por quê? Vem as consequências, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa te machuca, quando ela te rouba, quando ela te fere,
você tem consequências disso, você vai sofrer de alguma forma. Então, se foi dinheiro, você vai ficar sem dinheiro. Quantos casamentos, quantos relacionamentos, às vezes nem casamento, que o homem narcisista ou a mulher narcisista tira tudo da pessoa, engana e faz a pessoa comprar tudo para ele ou para ela. E o cara depois, a mulher depois fica com dívida no cartão, com nome sujo no Serasa por causa dessa pessoa. E aí fica aquela coisa, né? Como que essa pessoa fez isso comigo, com essa pessoa? Vai ter que pagar, né? Muitas vezes leva tua saúde, entre aspas, leva por um tempo, afeta de uma certa maneira ali, mas Deus restaura tudo de volta se você colocar Deus em primeiro. A nossa fé também é abalada, porque é onde eles mais querem atingir. Porque se tá sem fé, acabou. É facinho para eles te destruírem de verdade, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então, Deus vai te dar em dobro, e essa pessoa, ela não tem paz, que é o mais importante. Você não precisa que essa pessoa se arrependa para você perdoar essa pessoa, entende? Teve uma vez que eu pedi uma moça que eu nunca fiz intencional nada não para essa moça, mas eu soube que ela ficou chateada comigo, mas perante Deus eu estava em paz. Mas porque eu soube que ela estava chateada comigo, eu estava fazendo um tratamento de coach, umas sessões de coach, e falava sobre isso, de pedir perdão, de perdoar, e eu senti no meu coração, escrevi para ela uma carta pedindo perdão, tal. Gente, a reação dela foi muito estranho. Ela em nenhum momento pediu perdão para mim também, porque ela também tinha feito coisas para me ferir. E ali, aquela sensação de, caramba, né? Poxa, eu dei abertura, eu me humilhei, entre aspas, eu fui lá, eu pedi perdão e tudo, e ela nem falou nada. Tipo assim, narcisista, né? Vocês entendem o porquê. E aí Deus falou no meu coração, não importa, não espere. Não é porque ela não fez, isso não, é você e Deus, você fez o que Deus colocou no seu coração e o que você sentiu de fazer. Você não depende do que ela vai fazer para que você seja livre disso. Você fez, não espere nada dela, porque ela só vai te dar o que ela tem e ela não tem o que, né? Então, fique em paz perante Deus, você conseguiu, glória a Deus por isso, e eu fiquei. Mas que dá aquela sensação estranha, dá, né? Foi só confirmação. Continuando. Deus é maior do que qualquer dor que tentaram causar em sua vida. Quando você não perdoa, você está dando poder para essa pessoa continuar te ferindo. E quando você perdoa, o poder de Deus te blinda. Ame seu inimigo, Deus diz. Ame, ore por aqueles que te perseguem. E alguns sintomas, o que vem quando a pessoa não consegue perdoar? Ou não quer perdoar, né? Porque tem pessoas que não querem. Raiva, sarcasmo, pensamento de vingança, revolta e por aí vai, amargura, e a pessoa se fecha, e a pessoa, além de não conseguir fazer a vontade de Deus, ou não querer, né, traz o veneno para a própria vida. Todo dia uma gotinha ali que vai destruindo, né, por dentro, vai corroendo a pessoa por dentro. Enquanto você ficar ali esperando aquela pessoa te pagar $500, por exemplo, estou dando só um exemplo, e você fica presa a isso, você perde o foco dos 50 mil ou milhões que Deus tem para te dar. Porque enquanto você está ali no comando, Deus não entra, ok? Então temos que ser prudentes como as serpentes, sim. Mas acima de tudo, obedecer o que Deus nos manda. Para nós que temos Deus, nunca nos faltará nada. E para essas pessoas, nunca será o suficiente. Então, não fique esperando a justiça das suas próprias mãos, esperando nessa pessoa para te devolver. Você espera em Deus, porque se Deus quiser, Ele vai fazer essa pessoa te devolver. Mas se não devolver, você não deixa mais essa pessoa te atormentar, do acordar ao dormir. Deixa. Deus vai te dar muito mais de volta. O suficiente para você, nunca vai te faltar nada. E para essa pessoa que fez isso com você, nunca vai ser o suficiente. Ok? Não que a gente deseje isso, mas é o retorno do mal que a pessoa faz. Você não muda a sua essência por aquilo que te fizeram. Deus já sabia que Judas ia traí-lo. E Deus, desculpa, Jesus, ele não destratou esse homem, já sabendo que ele era um traidor.
Ele não mudou quem ele é. Ele ainda assim tratou ele igual ele tratava os outros. Então, a gente não vai odiar alguém porque essa pessoa jogou ódio. A gente não vai ferir o outro porque o outro feriu a gente. Porque Deus é amor e nós amamos, nós não odiamos. Vontade dá, gente, mas aí que tá, é lutar contra a carne todo dia e ficar firme no espírito com a ajuda de Deus, senão a gente não aguenta. Vem à vontade, os sentimentos vêm à flor da pele. Mas aí você ter a sabedoria, né, de fazer aquilo que Deus ensina, para o teu próprio bem. Ninguém tem o poder de te destruir, de destruir sua vida, porque essa pessoa não é mais do que Deus, porque a sua vida é de Deus. E quando você não perdoa, você dá autoridade maior para o inimigo e não para Deus. Quando você não perdoa, você está colocando o seu futuro nas mãos desse ser, dessa pessoa que te feriu. O seu futuro está nas mãos de Deus. Então, quem sabe do teu futuro é Deus e não essa pessoa. Não dê esse poder. Você não precisa do arrependimento dessa pessoa para que você perdoe essa pessoa. A amargura, ela fere você. E não durma com raiva, como diz na palavra de Deus, não durma com raiva, porque aí você peca. Não guarde a amargura no seu coração, porque isso vai te destruir dia a dia. Ok, somos diferentes, pois somos filhos escolhidos do Senhor. Então, assim, por que que a gente perdoa? Porque a gente faz a vontade de Deus. Por que que a gente ora por nossos inimigos? Por que que a gente ama, deseja o bem para essas pessoas? De novo, não é trazer para dentro da sua casa e falar, vem, continua aí fazendo mal na minha vida, que tá tudo certo, eu te perdoo toda hora, pode continuar aí ferindo, machucando. Não é isso. Não é permitir isso, ok? Perdoar a tudo e a todos é o que nós devemos fazer sempre que for preciso. E quando que devemos perdoar? Agora, aqui e agora. Se não perdoa ainda, esse é o momento. É agora. Não deixe passar mais um dia da sua vida permitindo que o inimigo te torture, te faça paralisar e sofra e que seja contaminado o teu organismo, a tua mente, o teu coração por conta disso. Essa pessoa não tem esse poder sobre sua vida, e sim Deus, o seu Criador, o seu Pai, o nosso Pai. Quanto mais você segurar isso em seu coração, mais você sofrerá. E com a ajuda de Deus, nós conseguimos sim perdoar. É um processo, mas basta você escolher e fazer a vontade de Deus e não a sua vontade da carne. Quando a gente não perdoa, isso é idolatria. Porque você está colocando essa pessoa em primeiro lugar na sua vida. Você pensa mais nessa pessoa e no que essa pessoa te fez do que em Deus. E isso é idolatria. Você está dando poder para essa pessoa maior do que o poder de Deus sobre a tua vida. E aí, Mateus 18:34, Lourdes, por favor. E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. A pessoa que estava devendo foi perdoada. E no momento que ela foi perdoar, ela não perdoou. E daí, então, veio a consequência, o castigo. Eu te perdoei e você não perdoou. Então, agora você vai pagar pelo que você queria que a outra pessoa pagasse. Então, assim, Deus nos perdoa enviando Jesus. Então, se a gente não perdoa o mal que o outro nos faz, então nós também não seremos perdoados por ele. E não importa o que foi, tem que perdoar e entregar para Deus. Pensa que vai ficar tudo bem, essa pessoa está indo bem lá, e eu aqui pagando, eu sofrendo, e ele lá, ela lá, esbanjando, gastando do meu dinheiro que roubou de mim. Isso é um exemplo, sabe, que eu estou dando, porque isso pode ser várias coisas que afetam a nossa vida. Não, gente, não é assim. Essas pessoas que fazem isso com o próximo, enquanto não se arrepender e pedir perdão a Deus, não tem alegria em viver, não tem paz. E eu vejo que quando Deus faz a justiça dele, muitas vezes ele não faz algo para ferir essas pessoas que já são pessoas feridas. E sim, ele não permite que o mal deles, o plano deles, prospere sobre as vidas dos seus filhos e filhas amados e amadas. Idolatria é quando você permite que outra pessoa determine seu valor e seu futuro. Então, quando essa pessoa te ofende,
e aquilo entra em você, o que essa pessoa te falou tem valor maior do que o que Deus fala sobre você. Só que, muitas vezes, a gente não sabe disso. A gente não sabe da palavra de Deus, a gente não sabe do amor dele por nós. E aí a gente acaba acreditando no que as pessoas falam sobre nós. Quando uma pessoa ou coisa tem prioridade em sua vida, isso é uma idolatria. E quando você permite que essa pessoa controle a sua vida, você está dando poder a essa pessoa do que é de Deus. Entende? Olha, quando a gente escuta isso, não é muito legal de ouvir, né? Quem ainda não conseguiu perdoar, né? E vê que isso é uma idolatria. Só que Deus, ele é tão misericordioso, gente, que isso não vem como uma culpa sobre nós. É o entendimento que liberta. Porque nós sabemos, nós que temos um coração com amor, e amamos a Deus, e buscamos ser cada vez melhores, embora a gente também erre, porque não somos perfeitos, mas a busca é pelo bem, pelo acertar. Deus, ele sabe que a intenção do nosso coração não foi idolatrar, mas a gente estava, inconscientemente a gente estava, e hoje está vindo a consciência aí, entendeu? Porque uma vez que você tem um conhecimento, aí não tem como fingir que não é. Aí o que você vai fazer com isso, né? Eu lembro de uma pregação da pastora Joyce Meyer, que marcou muito, até falo sobre isso no curso de terapeutas, nos encontros que a gente tem, que ela estava pregando, quando ela terminou de ministrar, veio uma moça e começou a falar para ela, sabe como eu me sinto? Eu sinto como se eu estivesse carregando um ônibus nas minhas costas. Tanta gente me feriu, tanta gente me traiu, me magoou, me roubou, e eu nem consigo andar mais direito de tão pesado que tá a minha vida, como se eu estivesse realmente carregando um ônibus nas costas. E a Joyce Meyer falou, eu olhei para ela com todo o amor no meu coração, e ela virou para ela e falou assim, olha, eu entendo você, porque eu já passei por isso também. Eu também já senti como se eu estivesse carregando um ônibus nas minhas costas, mas sabe o que acontece? Hoje eu estou dirigindo esse ônibus. Uau! Olha só. Então, quando a gente não perdoa, usando, né, trazendo para o perdão, a falta de perdão, não para culpa, mas sim para entendimento e para você querer continuar firme aí, que você vai conseguir. Essa pessoa que você está carregando todo dia, esse peso, né? Porque você acha que ficar pensando nessa pessoa e lembrando que essa pessoa fez para você vai te ajudar no quê? Em nada. Só que enquanto a gente não tem essa consciência, fica. Eu comecei assim, ó, vinha várias coisas na minha cabeça das pessoas. Isso é injustiça, eu não acredito que essas pessoas fizeram isso e tal, tal. E eu começava a ficar quente, até os hormônios mudam, a gente fica com um suor, sabe? Um cheiro forte, sabe? E aí, aquele quente, eu falava assim, aí veio a consciência, eu já sabia. Eu falei, Deus, tira isso de mim, Senhor, eu te entrego essa pessoa, Pai. Eu não quero mais sentir isso, Senhor, isso está me fazendo mal, me ajuda. E aí foi. E olha, quando eu vi, já tinha saído da minha vida essas pessoas. Né? Só que sempre tem sempre tem uma que é bem mais difícil do que os outros, né? Que dói lá no fundo da alma. Mas aí que tá, tem que ir profundo nisso, porque você vai conseguir. Então, assim, ele fez errado, me roubou, então ele vai me pagar. Deus não pode te dar tudo e muito mais? Você está pondo essa pessoa mais poderosa, essa pessoa vai te pagar, você precisa que essa pessoa te pague? Se tu tem o Deus, o dono de tudo, do ouro, da prata, que pode te dar infinitamente mais do que você possa imaginar, você vai permitir essa pessoa, porque você acha que essas pessoas fazem isso com você? É porque eles só querem o teu dinheiro? Não. Eles querem machucar você fundo na alma, eles querem te ver com esse ódio, porque eles sabem que isso vai te paralisar. Eles querem que você tenha amargura no coração, porque vai fazer com que depois você passe de geração em geração. Os outros serão também prejudicados. Seus filhos, depois os filhos dos seus filhos, e assim vai. Até que entre o perdão, até que entre Jesus. Eu falo, deixa de esmola. Quando vem o pessoal no canal, que ele me roubou, ela me... Deixa. Para ti nunca vai faltar. Fique em paz. Esquece, porque isso vai só te prejudicar. Todo dia você vai ficar lembrando disso, todo dia você vai se sentir rejeitada, você vai se sentir magoada. É o que o inimigo quer. Deixa de esmola, porque Deus vai te dar em dobro, dupla honra na sua vida. A minha paz e a minha fé está no meu Pai.
o Todo-Poderoso. A minha paz você não tira, né? Você pode me machucar? Machucou, mas tudo bem. Deus me amou. E o amor dele e a graça dele me basta. Isso é o suficiente. Está lá na cruz. Está lá na cruz. Ninguém tem o poder de tirar sua paz. Ninguém tem o poder de tirar a minha paz. Só se eu permitir. E é verdade. E fácil não é, tá? Tem que estar num nível espiritual, né? Tem que estar vivendo o espírito. Mas é isso, gente. Sabe por quê? Como que pode uma pessoa vir lá, te ofende, falar alguma coisa, e aquilo mexe com você, quando você vê, você tá com raiva, quando você vê, você tá fazendo ainda pior do que a pessoa fez com você? Não, a gente não pode permitir, porque você está dando poder total na mão dessa pessoa. Foque no propósito que Deus tem para sua vida. Perdoar remove essa pessoa do centro e coloca Deus e Jesus no centro da sua vida. Ele sabe de todas as coisas, ele é o nosso vingador. Te roubaram? Você perdeu o emprego? Às vezes eles fazem você perder o emprego. Deus te dará dupla honra, vai te dar um emprego ainda melhor. E, ó, pode ser que você ainda esteja nesse processo, ainda não saiu daí. Pode ser que você ainda está sofrendo. Firme na fé, tenha certeza, porque as promessas de Deus, ele não quebra, ele não muda. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Todo-Poderoso. E nós temos uma aliança com ele. De sangue. Ok? Então, vamos ser prudentes agora. Olhar para frente e não distrair e ficar no passado. Teve um dia que aconteceu uma situação e um pastor muito querido falou assim para mim: Cris, eu sei, essa pessoa, ela te afrontou. O inimigo usou a vida de uma pessoa para me afrontar. E mexeu comigo, sabe? Mexeu. Mexe, gente. Você acha que não? Mas não vai te destruir, não tem poder para destruir, mas mexe. E ele falou assim para mim: Cris, ó, imagina que você está dirigindo. Tem os dois espelhos retrovisores, né? Tem aqui. Pois você não olha para trás, você não olha para a direita nem para a esquerda, você olha para frente, que é o foco, você olha para Jesus. Se você ficar olhando para o passado, o que te fizeram, o tempo que você está pondo lá, a energia e o que você está sentindo, só vai te fazer mal, você vai cada vez ficar mais presa a isso, e o propósito de Deus, que é para você estar fazendo e focando, você não está. E é o que o inimigo quer, distração. Ele quer que você perca o foco, que você não sirva a Deus, que você não viva o propósito de Deus na sua vida. Entende? Nossa, aquilo foi assim, ele falou e entrou no meu coração. E toda vez que eu começava a lembrar, eu já pensava, não, eu tô olhando para trás. Não, não, não. Aí eu já ficava, Jesus é o foco. E eu já ia lá e fazia mais um pouco do que Deus coloca, né, ao meu coração para fazer, a vontade de Deus. Já vim aqui, gravava um vídeo, vamos levar essa conscientização adiante, vamos falar do amor de Deus. E aí, pronto, sai. Não vou dar poder maior, não. Deus no centro. E ele falou também sobre a velocidade, né? Quando o inimigo ele tira o chão, você aprende a voar. O avião, ele começa, né? Ele vai. Chega uma hora que ele pega uma velocidade que ele não pode mais ficar no chão. Ele voa e ele vai alto. E é naquela velocidade. Tem isso que a gente tem que permitir estar nesse foco para que Deus faça a gente voar. O inimigo, ele vai tentar tirar tudo. Pois é aí quando Deus te dá asas para você voar. Ok? Águias. Então, assim, ó, não vou confiar nessa pessoa que irá me pagar, e sim confiar em Deus. Entrega para Deus, ó, Pai. Essa pessoa aí, ó, roubou de mim, pegou dinheiro, não devolveu, e eu não vou mais ficar sofrendo sobre isso. Então, nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. E eu sei que o Senhor não vai permitir que nada me falte, Senhor. O Senhor sabe do que eu preciso, e você só espera e vê o que Deus vai fazer. Não dê poder e autoridade para o inimigo controlar suas emoções e decisões. Ok? Focar no que Jesus fez por você. E os narcisistas, no caso, né, o inimigo, some, desaparece da sua vida, do seu pensamento, do seu coração. Eles fizeram algo contra mim e achei que destruíram o meu futuro, mas isso é mentira. Agora essa pessoa roubou, não tenho mais dinheiro, não tenho mais um trabalho. Deus vai prover. Deus vai trazer. Faz a tua parte. Entrega, ora e pede ajuda do Senhor. E pronto, é só isso que você vai fazer. Não se lamente, não reclame.
Entenda que é o processo. E, ó, pode ter certeza que isso daí vai cooperar para o seu bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa pessoa não está no controle do destino da minha vida. Assim nós devemos pensar. Eu confio no Senhor, entrego o meu futuro no Senhor, ao Senhor. E eu fico nas promessas que Ele tem para a minha vida. É isso que eu vou pensar, é isso que eu vou pedir, chamar para a minha vida. É isso que eu vou aceitar, ficar na minha vida, no meu pensamento, no meu coração. Então, é perdoar de verdade no coração. E isso é um processo, gente. Mas basta você, o primeiro passo, o mais importante, é você querer fazer a vontade de Deus. Você sabe que é o que Deus ensina, é porque é para o teu bem, é para o nosso bem. Então, é você querer. E aí, com a ajuda dele, você vai conseguir. E falando um pouquinho agora sobre as consequências do não perdão, da falta de perdão. Em Hebreus 12, 15, Lourdes, você pode ler para a gente, por favor? Hebreus 12, 15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. E aqui, no caso, fala da igreja, né? Dentro da igreja, porque contamina os cristãos, né? Sim, exatamente. E também em 1 João 4,20, por favor. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Olha, é forte isso, né, gente? Forte. E aí, você vê, quando a gente fala, né, das pessoas com esse transtorno, eu falo sobre isso no meu canal, mas no fundo do meu coração, gente, ai, como me alegraria poder ver a cura de todos eles, se eu pudesse fazer parte ainda disso, e eu creio que isso já está acontecendo, para a honra e glória do Senhor, porque, assim, muitos deles veem os vídeos, e aí, quer saber como se vingar de um narcisista? Muitos de nós também, porque sai com aquela raiva, o vídeo mais assistido do canal é esse, como se vingar do narcisista, aí chega e ouve da palavra de Deus que tem que perdoar e sai abalado. Porque aí ouviu, agora entrou lá, e aí, o que você vai fazer com isso? Deus mandou. Você vai obedecer ou não? Né? Então, assim, amargura é algo que vai prejudicar gerações. Quando você não perdoa, você começa a ser uma pessoa cheia de amargura também. Te bloqueia de receber o amor de Deus, porque quando você fecha o teu coração, esses mecanismos de defesa chegam, você também impede do amor de Deus e das pessoas de entrarem, por medo de sofrer. Porque, essa pessoa também vai me machucar. E aí você vive naquela paranoia. Gente, todo mundo que passa por relacionamento abusivo fica assim um tempo. Só que hoje você vai ser liberta para a honra e glória de Deus, porque não é isso que Deus quer. Odiar, no caso, aquilo que Deus odeia, o comportamento dessas pessoas. Deus fala que são 7 coisas que ele abomina, e uma delas é derramar sangue de inocentes. E isso não fica impune aos olhos de Deus. Lembra do que aconteceu no Egito? Quando Deus falou, acabou, e ele libertou o povo dele, ele fez o que tinha que ser feito. E o povo foi liberto. A luta é contra as potestades, nós sabemos disso, no mundo espiritual, falando. Então, o medo de sofrer, ele bloqueia o amor de Deus de entrar sobre nossas vidas também. Lourdes, você pode ler mais um para mim? Efésios 4, 30 a 31, por favor? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sedes bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Exatamente. É o que Deus ensina da gente não dormir com aquilo no coração, né? Às vezes algo lá dentro não quer perdoar. A pessoa não consegue perdoar porque diz, não é justo. Quem não passou por isso um dia? Todos nós, eu creio, é o processo, gente. Como que eu vou perdoar essa pessoa que me fez tanto mal? Como que eu vou perdoar? Como eu falei, obedecendo à vontade de Deus, sabendo que isso é o melhor para você e que você só vai ser perdoada se você perdoar.
Quando você não perdoa de coração, você é atormentado dia e noite por essa pessoa e esses sentimentos de raiva, injustiça e amargura que vão envenenando o nosso corpo, o nosso ser dia a dia. Continuando, Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E em Salmos 12, 7 também diz assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. No seu coração, no nosso coração, tem vida e flui. Essa vida que está no nosso coração, ela flui. E a nossa boca, ela fala do que o coração está cheio. A pessoa que tem um coração duro, ela não permite que Deus entre, porque ela não confia mais em ninguém. Você vê só, ela está protegida do mal, das pessoas que vão fazer o mal, mas ela também está impedindo do amor de Deus e de outras pessoas que estão ali de verdade trazendo algo. É o que o inimigo gosta, de que as pessoas se fechem mesmo. E isso traz sofrimento, né? E se você se defender, Deus não pode te defender, porque você tomou o controle. Quando a gente vai lá e fala, eu vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou mais fazer, você está no controle da sua vida. Os mecanismos de defesa vão aumentando. Então, por exemplo, imagina uma criança. A criança, você vai lá, um pai, ensina, a criança está querendo amarrar o tênis, vai ensinar a dar o laço, a fazer o cadarço, né? Dar o cadarço lá. E a criança fala, não quero, eu sei. Sabe nada, nunca fez, como é que vai saber? E o pai, não, deixa eu te ensinar. Não quero. O que o pai vai fazer? Ele vai se afastar, vai ficar olhando. Ele tentou. Ele falou, deixa eu te ensinar, eu sei como é que faz, deixa comigo, que eu já passei por isso, eu sei, eu sou teu pai, deixa eu te ajudar. Não quero ajuda. E daí o que acontece? Deus não toma a frente. Você está no controle. Entende? Ou Deus te protege, ou você se protege. E aí, o que é melhor? Ter a proteção do Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra? O perfeito? O inabalável? O santo? Ou o teu? A tua proteção? A nossa, né? Que é humana, que é limitada. Então, assim, o inimigo diz, eu vou destruir tua reputação, as tuas finanças, eu vou destruir teu casamento. Você fala, não tenho medo. Quem você pensa que é? Você não é nada. O meu Deus me protege. Eu não preciso nem me preocupar. Tem uma foto que eu gosto muito, que é um homem deitado dentro de um barquinho assim, ó, dormindo e rodeado de tubarões. Um barquinho bem pequenininho, e ele lá, relaxado, eu me vejo nessa foto. Gente, Deus é por nós. Ele cuida de nós. Lógico que nós temos que ser prudentes como as serpentes. Você está lidando com... Você tem que saber também se posicionar, né? Mas eu estou dizendo assim, confie no Senhor. Deus cuida. O inimigo não tem poder nenhum para destruir. Eu vou fazer isso. Tenho medo, não. Você sabe quem é que me guarda? Você sabe quem é o meu Deus? Eu sou dele. Ele é minha defesa. Ontem eu estava fazendo uma live com uma moça, ela disse que o marido dela, psicopata, foi para cima dela, ameaçando ela se posicionou, falou com a autoridade, vai, faz o que você está querendo fazer, você sabe de quem eu sou? Quem é que me guarda? Quem é que cuida de mim? Ele, não, ficou que nem um gatinho lá, não, falei nada, vou fazer nada não, morrendo de medo. Só que eles vão tentar intimidar, vão tentar te enfraquecer para você achar que você não tem força. E, na verdade, você não tem mesmo na força do teu braço, como a gente acabou de ler, você está lascado. Então, é tipo assim, ó, o inimigo vem, aí vamos dizer que você é uma borboletinha. Aí o inimigo vem, o que é? Um leão vindo atrás de uma borboletinha ali. Você não é nada. Lembra Golias com Davi? Meu pai, ele pisava na cabeça dele, um segundo ele já sumiu, desapareceu. Aí você pega e pousa assim, ó, aqui no ombro de Jesus. Quando esse leão vem, ele estava lá, todo furioso atrás de você. Quando ele viu Jesus, aí ali ele para, eita, agora o negócio está mais embaixo. Aqui eu não passo mais. Entende? O poder de Deus, só que assim, o poder de Deus age através da nossa vida. Quando Jesus voltou, ele falou, a autoridade está sobre vocês, o Espírito Santo fica aqui, ó.
Então, nós temos poder e autoridade do Senhor para pisar em cobras e escorpiões. Mas é nessa aliança com Deus. Você sozinho, confiando na tua força do teu braço, você se lasca bonito. Feio, né, para falar a verdade. Se lasca feio. Então, quando você se defende, você se afasta de Deus. Você não está confiando em Deus. Agora você não está confiando em Deus, nem está pondo o outro em primeiro lugar. Você está pondo a força do teu braço, achando que vai dar tudo certo, lindo, maravilhoso. É um mecanismo de defesa. E impede as bênçãos de Deus sobre nossas vidas também. Quando a gente se protege das pessoas, a gente acaba endurecendo o nosso coração, como eu falei aqui. É confiar em Deus e não em mim mesmo. O inimigo, ele vai atacar, ele vai mentir sobre você, para você, ele vai mandar insultos, pessoas que vão tentar te roubar. Confie em Deus, ele é o seu vingador. E se alguém te insulta, você não precisa se defender e proteger. Deus fará isso por você. Quantas pessoas já passaram por isso? Já tiveram testemunho, ou tem testemunho aí, né? Deixou nas mãos de Deus. Deus foi e fez. Deus fez. O inimigo, ele não pode te destruir a menos que você permita. Novamente eu faço, porque nosso cérebro lembra de repetição. Não esqueça. Nada que os outros façam com você pode te destruir, porque Deus te protege, você é dele, você não deixa penetrar e te contaminar, porque você hoje tem o conhecimento disso. O inimigo não te define. Ele vai mandar mísseis sobre a tua vida, que são esses mísseis de morte, para te destruir. Você não é nada. Ih, já foi, acabou para você. Você é incapaz, você é inútil. Nunca vai dar certo a tua vida. O veneno que você permitir que entre, ele te destrói. Então, perdoe para que isso não te faça pecar e o inimigo não te destrua. Deus é o nosso vingador, a não ser que você decida se vingar por si mesmo. Então, o que eu devo fazer? Deixar que me abusem? Ou eu vou me defender? Quando não perdoamos, fazemos essa pessoa Deus ao invés de confiar em Deus. E existem duas alternativas até então. Você acha que são só essas duas? Ou você, então, abre o seu coração, e aí você vai receber o amor de Deus, mas você também vai estar vulnerável para mais pessoas virem te ferir. Ou você vai se blindar e se defender, sozinho, com a força do teu braço. Aí vem Deus e traz a alternativa, que é a alternativa perfeita. Então, você vai colocar essa pessoa aí como poderosa, mais do que Deus? Vai idolatrar? Não. Então, eu dou autoridade para Deus, eu não dou autoridade para essa pessoa que me feriu. E eu não preciso me proteger. 1 João 3,8, alguém pode ler, por favor? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Exatamente. Então, o inimigo ele não tem poder nenhum para destruir ninguém, nenhum filho de Deus. Mas ele vai lançar essas setas, né? Esses mísseis sobre nossas vidas para te atacar. E esses mísseis não são para brincar, não, para fazer cosquinha, não. É para te matar. É como um câncer. Ele vem devagarzinho, vem uma coisinha pequena e ele quer te dominar. O inimigo quer te destruir por completo. Ele não quer só te ferir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não. Ele não se satisfaz até que ele veja você destruído. Só que muitas vezes a gente não sabe que ele não tem esse poder. E ele sabe. Então, como ele sabe que vai mandar esses mísseis e não vai destruir a gente, ele vai tentar causar morte espiritual, morte financeira, morte física, morte emocional sobre nossas vidas, para paralisar. Como ele não tem esse poder para nos destruir, ele traz o medo de você morrer. E por conta desse medo, a gente acaba pecando, porque a gente tem reações que são pecaminosas, e aí a gente libera espírito de morte sobre nossas vidas através do pecado. Olha que forte isso, gente. Você vai no médico, o médico fala, você está aí com diagnóstico. Pronto. Só vai acontecer se for a escolha de Deus, se for a vontade de Deus, se for a hora de Deus. O que você vai fazer? Você vai confiar? Você vai esperar no Senhor? Aflições teríamos, Deus já avisou. Mas
É a vontade de Deus que vai prosperar. Você sabe que você tem a salvação eterna. Se for o caso, ok, você está em paz. Mas o inimigo, ele vai usar disso para quê? Para você ter medo de morrer. E aí, com esse medo, você acaba, muitas vezes, pecando. E aí o inimigo... Por isso é tão importante ter consciência. Toda vez que pecamos, liberamos essa força de morte. Então, orai e vigiai, porque o inimigo está ao derredor, né? Esperando a quem possa tragar. Alguém manda um míssil de morte sobre você e tem nenhum poder para te destruir. Lê para mim, por favor, esse aqui é forte. Hebreus 2, 14 e 15. Visto filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livraste todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ok. Hebreus 13, 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ok. Forte. Então, a estratégia do inimigo é trazer um medo de morrer. A tentação é, coloca seu escudo aí, ataque. Ataque essa pessoa de volta. Tenha raiva, se vingue. Daí você pecou. Pronto, aí pronto. É o que o inimigo quer. Porque ele já está lá, né? Então, ele quer levar todo mundo que ele conseguir para lá também. Ele manda alguém te ferir e você se defende, você acaba odiando essa pessoa, e aí você peca contra essa pessoa, na verdade, você está pecando contra Deus. E o problema é que no momento que você tem essa amargura e peca, você libera a morte no seu coração. E essa toxicidade acaba destruindo dia a dia a sua vida. E o medo, ele te faz agir de uma forma ímpia, e isso te faz pecar. Olha só. O inimigo, ele envia esses mísseis que não tem poder nenhum te destruir, mas ele faz com que você tenha esse medo, né? Que tome conta de você, que você tenha medo de morrer, e isso acaba te fazendo pecar. O medo, porque o medo dá poder ao inimigo. Então, a gente não está confiando em Deus, entende? Isso é muito poderoso, gente. Então lhe disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas o ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adúlteros, a avareza, as malícias, o dolo, as lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Olha aí. Coisas externas não podem te destruir, mas é o que está no seu coração. Isso sim pode destruir você. É o que você libera do seu coração. Se você não perdoa, se você guarda esse rancor dentro de você, isso vai te destruindo dia a dia, lembrando novamente, porque isso é uma verdade, gente. E a pessoa que realmente está lutando nisso, não é para ficar assustada, mas é para não deixar de buscar, não deixar de querer, não deixar de buscar Deus e pedir ajuda dele, para que isso... Olha, gente, eu vou falar para vocês, hoje eu vivo o propósito de Deus na minha vida, mas enquanto eu não perdoei, eu não consegui chegar do outro lado e olhar para tudo que tinha acontecido e entender que tudo que eu passei até hoje na minha vida era propósito maior de Deus, eu tinha que passar, e ele me guardou, ele me cuidou, e hoje é bênção. O que vem de Deus, que são provações, é porque tem propósito maior. E o que vem do inimigo
Se você está em Deus e você busca Deus o refúgio, ele não permite te destruir. Você é dele. Então, existe a terceira alternativa. A primeira é, então, eu vou abrir tudo e aí eu vou ser ferida de novo. Ou então, eu vou me defender com o meu próprio braço. Aí vem Deus e fala, não, 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 tem a terceira alternativa. Quando alguém manda um míssil e você tem medo, eles vão te ferir. Vão te roubar, vai vir a tentação, você vai se proteger, vai endurecer o seu coração e você vai ser ferido. Agora, a terceira opção é o quê? Vida. É Jesus, é entregar o poder para ele, que ele venceu lá na cruz. A vida, ela sempre engole a morte. Jesus venceu a morte. Então, você fica na vida, você fica em Jesus, ele é a vida, ele é a verdade, ele é o caminho. E aí, quando esses mísseis vierem, o seu coração está aberto, você não se defende, você não se protege, você deixa o míssil vir. Só que ele não vai te atingir. Sabe que é uma pessoa transparente? Esse míssil vai passar através de você. Ele vai passar, ele não vai ficar parado no teu coração, ele não vai ficar lá dentro. Essa ofensa não vai ficar ali corroendo você. Ela vai passar por você através de Jesus. Então, deixe seu coração aberto, não se defenda, não se proteja, deixe o míssil vir e ele vai passar por você. Irá passar por você, através de você, como se fosse transparente. Você é um ser de luz. Imagina um ser de luz. E aquilo vai, ó, passou para o outro lado. Quando tentarem te ferir, não se defenda. Esses mísseis não te atingirão. Não vai te atingir. Sabe por quê? Porque você deixou nas mãos de Deus. Você não está mais lá falando, não, Deus, deixa que eu sei aqui, eu vou fazer do meu jeito. Porque aí Deus está lá, ok, me chama quando precisar, eu estou aqui. Mas você quer fazer? Então não vou intrometer. Jesus pega esse míssil e ele leva para a morte e ressuscita a sua vida. Quando o míssil vem contra você, você está em Deus, você já entregou para Deus, você confia em Deus, Deus resolve por você. Ele não permite, ele te justifica. Abençoe os que te perseguem, o inimigo não quer que você perdoe, então ele consegue te destruir. Ele não quer que você perdoe, porque aí você está pecando e aí você é destruído facilmente. Ele vai consumir a tua vida. E o que Jesus fez quando o inimigo o matou? O que Jesus fez? Nada. O inimigo não contava com a ressurreição, né? Se ele soubesse que Jesus ia ressuscitar, o inimigo ia falar, ninguém encosta em Jesus. Ninguém ia deixar ele morrer de jeito nenhum. Se alguém te ameaça de morte, ele não tem autoridade para isso. A sua vida é de Deus. Tem um pregador, mas o caso é de um cara que ele era chamado de sociopata. Ele nasceu numa família, ele foi machucado, ferido pelo pai e pela mãe de uma forma assim surreal, gente. E ele virou um famoso de uma gangue em Nova York. Ele morava em Porto Rico. Lá muitas pessoas mexem com feitiçaria, macumbaria, com essas coisas das trevas. A família dele todinha mexia com isso, a mãe, o pai. Ele viveu vendo a mãe dele possuída dentro de casa. Quando ele chegou, esse pastor chegou para pregar, falando do amor de Deus, de Jesus, ele foi com uma faca, pôs no pescoço dele e falou, eu vou te picotear em 20 pedaços a próxima vez que você falar que Jesus me ama. E ele falou, você pode fazer o que você quiser, mas ainda assim Jesus vai continuar te amando. Quer dizer, se na hora ele tivesse medo e ele se sentisse intimidado, o que ele estaria idolatrando esse cara e dando poder a ele maior do que o poder de Deus, que a vida dele é de Deus, e ele não se intimidou, ele não teve medo, e o cara caiu de joelhos, chorando, e aceitou Jesus, gente. Ele não se defendeu, ele não se protegeu, porque ele sabe o poder do Deus dele, o Criador. Ele deixou passar, entende? E não deu o poder a ele, Deus cuidou. Ele falou, não é a sua escolha, a minha vida é de Jesus. O perdão, ele não é fácil por causa das ofensas. Então, a ofensa é o que o inimigo vai usar. Em Apocalipse 12, 11, diz assim, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Então, o que ele quer? Ele quer destruir, ele quer matar, ele quer, porque ele sabe que o tempo dele está mais perto do que nunca. Então, as pessoas que estão dispostas a morrer para a carne e não fazer a justiça com as próprias mãos, você não tem que se defender. Você tem que escolher se você vai se defender ou se é Deus que será seu defensor. Simples assim, gente. É uma escolha. E aí eu vou passar aqui para não ficar muito longo, essa parte da parábola do semeador. Isso aqui é para vocês saírem daqui e refletirem sobre isso. Essa é a intenção. Aonde está o seu coração hoje? Qual é o solo? Quando fala de solo aqui, está falando do nosso coração. A pessoa que é a primeira ali, que foi a semente, que o inimigo já levou embora, essa pessoa vai ter muita dificuldade de perdoar, porque o coração está duro demais. E o que essa pessoa recebeu? Isso aqui é poderoso, gente. O que essa pessoa recebeu desde a infância? Palavras de maldição. Como que essa pessoa vai confiar agora em Deus? Daí vem a palavra, a pessoa já se fecha, porque fala, Deus vai me enganar também, todo mundo me enganou, não posso confiar em ninguém, eu tenho que me proteger, senão eu vou ser ferido de novo. Tudo foi criado por Deus através da palavra, do verbo. Então, o nosso mundo também é criado, desde a nossa infância, pelas coisas que são faladas para nós, sobre nós. Até que Deus venha e fale o que nós somos o que ele diz que nós somos, quem ele diz que somos. Ele fala o nosso futuro. É somente ele. E é quando a gente, então, consegue renovar a mente, onde existe esse ressignificar, e aí você é liberto de qualquer engano do inimigo que foi falado, projetado sobre você, porque o nosso mundo foi criado através dessas coisas que a gente escutou das outras pessoas, que nada mais era normalmente de uma projeção do que eles acreditaram, porque também provavelmente escutaram isso também enquanto estavam sendo criados, né, desde a infância. Depois vem, o inimigo ele não para, como falou aqui na passagem, ele vem e ele sabe que falta pouco tempo, então ele vai tentar destruir. Ok, então, o que ele quer? Ele quer que a gente fique preso nesse sentimento de amargura. E o que você faz, então? Você perdoa, você abençoa a vida dessas pessoas. O bem vence o mal. A ofensa, ela vem e ela pode destruir. E você expõe o seu coração quando você se ofende. Olha aí é sobre nós. Entende? Trabalhar o nosso coração. Você vai deixar isso plantar no seu coração? Ou você fala, não, aqui no meu coração só tem coisas de Deus. Eu só aceito o que Deus tem para mim. Aqui na minha mente, eu só acredito no que Deus fala sobre mim. Quando a gente consegue ver essas pessoas que nos feriram com o olhar de Deus, a gente acaba tendo compaixão. Gente, não é permitir, sabe? Não é permitir que essa pessoa continue lá. Não tira o que essa pessoa fez de errado, mas é Deus que vai tratar com essa pessoa e não a gente. Então, a gente se liberta e liberta essa pessoa também. E aí é quando tudo começa, é quando você começa a viver o propósito maior de Deus na sua vida. Alguém pode ler Mateus 6, de 9 a 13, por favor? Por essa razão, vós orareis, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perfeito. Então, assim, os 4 tipos de solos, só um resumo de cada um deles. O coração cheio de proteção é aquele coração duro, que é o primeiro. Quando o coração ele é macio, ele é mais fácil de perdoar. Então, a palavra de Deus, ela é a semente, unida à fé, ok? Mas a palavra que recebemos, elas formam a nossa forma de falar e de pensar. Palavras escutadas das pessoas podem abençoar ou amaldiçoar os nossos corações. O mundo dessa criança tem uma expectativa de rejeição dessa semente, esse solo, que no caso é o coração dessa pessoa, né?
Então, ele tem expectativa de rejeição e agirá de forma inconsciente para ser rejeitado. Já percebeu que quando você tem pessoas abusivas na sua vida, depois você acaba se relacionando com pessoas abusivas também, depois quando você fica adulto, se atrai, é como um imã que você traz para perto? Inconscientemente, isso acaba acontecendo. Qualidade de solo, no caso, a palavra vem, esse primeiro, né, o primeiro tipo, a palavra vem e não penetra. Que tipo de solo é esse? O que aconteceu na vida dessa criança quando a palavra nem entrou no coração? Esse tipo de solo, no caso de coração, a pessoa tem muita defesa, se defende e protege, não tenho ninguém por mim, eu tenho que lutar, ninguém me ajudou. É um coração duro demais. Recebeu palavras de maldição, de vergonha, foram normalmente pessoas abusadas e passaram por muita rejeição. Não teve um amor nesse coração. Então, eu tenho que me cuidar, não posso confiar em ninguém e se fecha para todos, inclusive para Deus. Então, aprendeu que ninguém é confiável, o único que pode confiar é ele mesmo, só posso confiar em mim, mais ninguém. Não se aproxima de ninguém, gostam de se isolar. Se aproxima alguém, tipo assim, se eu deixar alguém se aproximar, eles vão me ferir. Então, tem um muro de proteção, eles são cheios de vergonha e se sentem sem valor. Muitos acabam indo para as drogas, para a pornografia, para o álcool e tudo mais, porque eles cansam dessa solidão. Chega um momento que eles não aguentam mais e acaba buscando refúgio nessas coisas. A pessoa se relaciona com alguém e aí eles já rejeitam antes de serem rejeitados, porque eles já acham, esperam que eles também serão rejeitados. Todo mundo rejeitou, então Deus também vai rejeitar. Se todo mundo rejeitou, entendeu? Não aceitam a correção, no caso, é o coração de pedra. E aí não penetra a palavra. Quando até chega, mas aí já se fecha por medo de sofrer. Eu sou autossuficiente e nunca estou errado. Normalmente essas pessoas acham que nunca estou errado e ninguém me engana. Tem medo das pessoas, medo da rejeição e Deus também vai me ferir. Então eu não vou deixá-lo entrar. Resiste à semente da salvação, entende que Deus é inimigo, e mesmo no momento da dor, que às vezes eles vão se abrir, eles acabam se fechando rapidamente. Não se permite receber amor, essa pessoa não recebeu amor, teve muitos traumas, provavelmente, não é dando desculpa não, tá, gente? Porque quando a gente fala de transtorno de personalidade, cada caso é um caso, tá? Essa pessoa não nasceu novamente, não é nova criatura em Cristo Jesus ainda, então ela tem muita dificuldade de perdoar. Pode ver que as pessoas com transtorno de personalidade têm um coração desse, duro, né, de pedra, e não perdoam. Eles falam que só Deus pode perdoar. Eles fazem ao contrário, eles julgam e não perdoam. Deus fala, não julgue e perdoe, entendeu? E eles fazem exatamente o oposto. E aí é difícil entrar nesse coração de pedra. O segundo tipo de solo, que é o tipo de coração, a pessoa é temporária, a palavra entra, mas não permanece, a fé não é persistente, porque não recebeu amor o suficiente para permanecer. Essa criança, normalmente, recebeu um amor condicional. Então, ela não recebeu o amor incondicional. Só quando fez algo de bom que recebeu amor. Não é tão duro esse coração, o segundo, né, o segundo solo. A palavra vem, tem um pouco de solo, mas não cria raiz. A chave para a fé é o amor. Então, quando eu recebo amor, a fé, ela entra. E eu recebi amor na infância, né? Então, eu posso conhecer a Deus e acreditar nele e confiar nele. Mas, no caso dessa pessoa, que é o coração que já não é tão duro, mas ainda assim não recebeu o amor incondicional. Então, é difícil dessa pessoa também perdoar e também difícil dela receber a palavra de Deus, o amor de Deus. O nosso mundo, ele foi criado pelas palavras, como eu falei, aquilo que a gente escuta quando criança. Então, o mundo dessa criança foi criado, as palavras de amor condicional é tipo assim, só te amo se você for bom. Só se você fizer o que é certo. Senão, não te amo. Senão, você não tem valor. Não tem fundação a convicção de que tem valor e que é amado. E por isso não persevera. Essa pessoa faz o que os outros querem para gostarem dela. Não tem um solo de amor para ficar ali firme na fé e superar e ficar firme. Essa pessoa muda. E, no caso, se meus pais me fazem sentir valioso, eu me sinto valioso. Se eu agrado, eu serei valorizado. Então, essa pessoa aprendeu isso. Precisa se sentir admirado pelas pessoas, precisa dar afirmação dos outros para se sentir valoroso.
No caso, existe essa idolatria, porque está dando autoridade para as pessoas dizer quem eles são, e não Deus. Trocam de relacionamentos, não conseguem manter longos relacionamentos, fogem quando não é como eles esperam que seja. Se não estão recebendo essa validação, não estão agradando, eles saem de perto. Ama saber que Deus os ama, mas quando algo de ruim acontece, culpam a Deus. Não perseveram com Deus, são temporários, não se firmam. No caso, os pais me amam só se eu for perfeito. E se eu não faço o que querem, eu não serei amado. Se sentem assim, com Deus também. E quando a ofensa vem, se ofendem e aí vão embora. Não tem raiz de amor. Deus não quebra promessas. É o conhecimento da verdade que vai libertar. A verdade que liberta, Deus trará pessoas para perto para manifestar esse amor incondicional sobre a vida dessa pessoa, né? Para engolir os medos e amolecer o coração. O amor incondicional de Deus através das nossas vidas, que somos filhos amados do Senhor. E o terceiro tipo de solo, que é esse aqui é interessante. Falta de amor na infância faz com que fique difícil perdoar. Então, eles receberam a palavra, é parte do solo espinhoso, coração, ali, eles escutam a palavra, a semente entra no solo, busca de algo melhor, não coloca fé, não tem amor suficiente, porque se corrompe facilmente. É quando vem a parte, né, do dinheiro. Então, não se pode amar a Deus e ao dinheiro. Ou você ama um e odeia o outro, não tem outro jeito. Então, são pessoas normalmente competitivas, se comparam com os outros. Uma criança que recebeu amor através de presentes, cresceu acreditando que só tenho valor se eu tiver dinheiro, se eu tiver poder, se eu me sentir importante através das coisas materiais. A pessoa só se acha valioso se tiver coisas materiais. Amam o dinheiro mais do que a Deus. Porque não tem nada de errado você ter uma vida abundante, ter também uma prosperidade no seu financeiro. Deus fala para a gente ter, Ele quer que a gente tenha isso, lógico, nada vai nos faltar. Mas quando a gente coloca o dinheiro acima de Deus, aí acabou-se. Então, normalmente, fala assim, eles amam o dinheiro mais do que a Deus, a palavra entra, mas a pessoa coloca o dinheiro acima de Deus, e aí o que vem primeiro? O primeiro caso, né? Primeiro solo. Normalmente vem dos abusos, o segundo caso vem do amor condicional e o terceiro do amor com base no que tem. Coisas materiais. Meu valor não é determinado pelo que tenho, e sim porque eu sou, porque nós somos, pelo nosso caráter, não pelo que você tem de coisas materiais. E sim os tesouros que vão estar eternamente com você, que o inimigo não pode roubar, né, e nem destruir. Problemas, no caso com preocupações, normalmente essas pessoas têm, não estão convencidos do amor de Deus como provedor. Olha aí, eu tenho que cuidar de mim, medo de perder o que tem. Isso também é outro tipo de idolatria. Tenho que ter dinheiro, senão não sou nada. Isso é o que essa pessoa acredita. Então vem, cria ali raiz, mas aí já não é corrompido. É um exagero, um excesso nas coisas materiais, desejo de poder e de fama, e se considera ser bom pelo que tem. O seu valor está no que Deus diz sobre você, e não naquilo que você tem. E o último é o coração com solo fértil. Esse recebeu amor incondicional dos pais na infância, sabem separar a identidade do comportamento, os pais amam independentemente do que fez de certo ou errado. Eu ainda tenho valor e ele me ama, e nada externo muda o seu amor por mim. Pode vir quem for falar o que for, a pessoa sabe que é amado. O amor dos pais permite fé, a fé erguer e criar expectativas do amor dos outros, com base nesse amor que foi criado. Deus é o único que nos dá amor incondicional, mas usa os pais para transferir esse amor. E é assim, né, que você aceita e recebe o amor de Deus. Então, essas pessoas, sim, que receberam palavras de bênção desde criança, por isso é tão importante a gente poder falar, abençoar a vida dos nossos filhos, não quer dizer que quando eles estão errados, que você vai passar a mão por cima, mas você não vai deixar de amar o seu filho porque ele fez algo de errado, você vai disciplinar, você vai deixar essa criança entender que você não está de acordo com aquilo, mas que você não vai deixar de amá-lo ou de amá-la por causa daquilo, por causa daquele erro. Então, essa pessoa vai receber, e se for rejeitado ou ainda receber insultos, ele sabe que ainda é amado e que tem valor. Todos podem ser transformados e receber esse amor e permitir o amor e a palavra de Deus entrar e penetrar
no seu coração. O amor incondicional de Deus, ele nos transforma e ele transborda. Ele transforma o coração das pessoas, ele impacta outros corações depois de permitir Deus transformar o nosso coração. Depois meditem nessa palavra da parábola, é muito importante, porque assim, pode ser que hoje você ainda, quando vem uma circunstância, você fique meio, né, e não permanece ali. Pode ser que tenham medos, pode ser que você ouviu palavras, então é buscar o amor de Deus, a palavra de Deus, que ela vai liberar, o amor de Deus vai libertar você disso, e o teu coração não vai ser mais um coração com medo de sofrer. Tenha certeza de que, por mais que você tenha sido machucado, machucada, que se fechar para o mundo por medo de sofrer não é o caminho. Porque isso está impedindo também o amor de Deus para entrar e as bênçãos de Deus para entrar na sua vida. E o perdão, gente, é o principal para que você possa de verdade viver tudo que Deus tem já preparado para você viver. Porque Ele te liberta. E você, então, está debaixo da obediência de Deus. E com certeza isso só vai trazer benefícios para você. A dificuldade de perdoar. E a resposta que eu entendo é o seguinte: a pessoa tem dificuldade de perdoar porque não conhece a verdade sobre o que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque quando Jesus foi para a cruz, ele me perdoou, ele nos perdoou de todo pecado que íamos praticar ainda. Porque nós não éramos nascidos há mais de 2000 anos atrás. Então, é um perdão que se chama unilateral. Então, Jesus me perdoou, nos perdoou, antes de nós pedirmos perdão. E muitas pessoas, até cristãs mesmo, têm a preocupação de perdoar só se a pessoa for pedir perdão. Só que não foi esse o ensinamento que Jesus deu. O ensinamento é o seguinte: perdoar antes da pessoa pedir perdão. Aí eu, por exemplo, se eu fiquei magoada com alguma pessoa, algumas pessoas, ou uma pessoa, seja quem for, eu vou perdoar antes de qualquer coisa. Não vai me preocupar se a pessoa vai pedir perdão ou não. E a semana passada já me aconteceu algo parecido com isso daí. Uma pessoa me deu me traiu, vamos dizer assim, a palavra é essa, me traiu numa situação. E eu, na hora, fiquei indignada, porque há uma indignação dentro da gente. Porque você não espera uma traição, ninguém espera traição. Então, na hora, eu fiquei tão indignada, passou um dia, naquele dia mesmo, passou um dia, eu já me sentei na beirada da cama, já comecei a chorar, pedir perdão a Deus por mim. Não pelo que a pessoa fez, por mim. Pedindo perdão a Deus porque eu fiquei indignada, eu fiquei com raiva, não gostei do que aconteceu. Eu não olhei pelo que a pessoa fez, eu olhei o meu sentimento errado que eu tinha no coração, que o inimigo queria que eu tivesse um ressentimento. Mas eu já comecei a me desligar de qualquer mágoa, eu em oração. Ressentimento, mágoa, eu não aceito isso, não concordo com isso na minha vida, porque eu sei que o ressentimento e a mágoa vai trazer o quê? Sabe o quê? Vai trazer para a pessoa, seja para mim ou qualquer outra pessoa, vai trazer um espírito de amargura, como você colocou. Só que a pessoa, quando você entende que a amargura é uma raiz, essa raiz ela entra no coração por falta de perdoar e por falta de pedir perdão. São duas coisas. Hoje você colocou só a falta de pedir perdão, né? Não, de perdoar. Mas tem também para pedir perdão. Porque a pessoa que não pede perdão também é uma pessoa amargurada. Fica cheia de culpa e não sabe por quê. Fica cheia de doença e não sabe por quê. É a culpa que vai corroendo também. Então, vai entrando dentro da pessoa. Nós lemos no versículo de Marcos, Mateus, me parece, que o rei, no caso lá, o primeiro texto que você leu, que você falou ainda, que está escrito o seguinte, que aquele homem, que quando ele não perdoou o outro servo, o rei mandou, entregou ele para os carrascos.
essa palavra, carrasco, o versículo seguinte revela bem claro, Deus vai fazer, Deus também não vai perdoar. Então, o carrasco é um demônio, é um espírito de amargura que entra na pessoa, começa com indignação, começa com raiva, e a pessoa fica nervosa, fica sempre irritada, fica ansiosa, e começa a corroer o organismo da pessoa. E a raiz de amargura, ela vai entrando, imagina uma cobra, dentro de uma pessoa, entrando nos órgãos da pessoa, isso, e nos ossos da pessoa. Essa raiz de amargura, ela pega todo o organismo da pessoa. A mágoa corrói o organismo. Então, a importância de perdoar é tão grande, porque Jesus foi para a cruz para isso. Ele nos perdoou. Se ele me perdoou, por que eu não... Quem sou eu para não perdoar? Depois no meu caso, que aconteceu, eu me senti traída, aí eu já pedi para o Senhor, não aceito ficar com mágoa, com ressentimento, com nada, e eu perdoo essa pessoa, já perdoei, falei, Senhor, eu perdoo, está difícil, mas eu perdoo em nome de Jesus, e quero o sangue de Jesus sobre essa pessoa, e na hora certa, o Espírito Santo de Deus vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E a própria pessoa vai chegar, se quiser também, porque eu não preciso que peça perdão. Eu não preciso. Porque eu já perdoei, é o perdão unilateral. Quando eu perdoo, sem a pessoa pedir perdão, acabou, eu estou livre, você colocou isso daí. Quando a gente perdoa, a gente fica livre. Agora, a outra pessoa, não. Aquela que fez o mal, não. Ela não consegue, mas se eu perdoar essa outra pessoa, provavelmente o Espírito Santo vai trabalhar naquele coração e vai levar a pessoa a pedir perdão a Deus. E o Espírito Santo é capaz, muitas vezes, ele leva a pessoa a pedir perdão para quem a pessoa fez mal. Então, eu vejo assim que quando a gente vive uma vida assim, de uma maneira, procurando ter o caráter de Cristo, ter o caráter, porque ter caráter, um caráter bom, até os incrédulos, tem muitos incrédulos que têm um bom caráter, mas o caráter de Cristo é outra história, tem que nascer de novo. É aquilo que fala em Mateus capítulo, não, João 3, que Jesus fala para Nicodemos para ele nascer outra vez. Nascer de novo é uma mudança radical de vida. Não dá mais para continuar do mesmo jeito. Foi lida a palavra aqui, exatamente isso. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que praguejava, não pragueja mais. Então, vai mudando as atitudes. Às vezes demora um pouco mais, mas vai chegando no caráter de Cristo. E tendo o caráter de Cristo, a gente perdoa com facilidade. Gente, é facilidade. No terceiro dia que eu me senti traída, eu já não tinha mais nada no coração. No terceiro dia. Achei que demorou muito até, mas é que foi tão terrível que eu falei, meu Deus, eu não quero viver mais, não quero viver com isso. 3 dias foi muito, mas amém, glória a Deus, que o Senhor me limpou, me purificou do pecado, do ressentimento, porque começa com ressentimento e depois vai entrando a amargura, e aí entra o pior de tudo, que é o ódio. E é a pior coisa que existe, gente. O cristão não pode ter uma vida assim. Não pode e nem deve, porque como eu posso ser testemunha da palavra de Deus tendo um coração amargurado? É impossível. É impossível. Porque a pessoa que tem amargura não consegue ministrar a palavra, não consegue falar da salvação, da libertação, porque ela não vive isso. Então, não tem como continuar vivendo dessa maneira. É isso aí que eu queria falar. Porque a gente vai vivendo e vai aprendendo. Lindo, Lourdes, obrigada por você ter agregado aqui para a gente. Muito lindo, poderoso, como sempre. Adoro quando você traz algo de Deus para nós. Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Então, ai, Cris, eu quero só, olha, essa palavra aqui realmente, sinceramente, foi diretamente Deus falando comigo. Amém. Porque ontem eu estava muito triste. Ontem a gente é terapeuta, né? Mas, na verdade, ontem eu precisava de falar com alguém. Eu estava muito triste ontem porque semana passada eu faço um trabalho, né? E eles me pagam sempre por mês, me passam um cheque
E aí eu vi que não estava entrando esse cheque. Já tinha 3 semanas, não, desculpa, 3 meses que não estavam me pagando esse cheque. E eu falei assim, peraí. Aí eu entrei na minha conta e vi que não, e aí eu não, aí eu falei para minha filha falou assim, mãe, manda uma mensagem para eles, porque, uai, peraí. Aí eu mandei uma semana passada, mandei mensagem para tanto para o pai, o dono do prédio, onde é um prédio, como que te falar, prédio de lojas. E aí eu vi que eles não estavam me pagando esse dinheiro que eu sempre recebo, que me paga. Passei uma mensagem e ele não se manifestou. Aí passei para o pai dele também, porque são os dois, os donos do. E aí eu vi que eles não se manifestavam. Aí eu falei assim, bom, alguma coisa deve ser que por causa da festa de judeus, porque estão nas festas de judeus, né? Aí eu viajei. E aí, viajando, eu vim e mandei outra mensagem para eles, para ver se manifestavam de novo, e aí nada. Até que, enfim, uma mulher foi e entrou no. Ela era a que estava recebendo as mensagens que eu estava mandando. É filha do dono, mas eu não sabia. Aí dá uma briga aí entre eles, entre família. E aí, em essa briga, quem saiu também perdendo fui eu, porque o que aconteceu? O dono do prédio está com Alzheimer. Então, desde 2012, aí era ele e o filho que tomavam conta de tudo. As filhas mulheres, que são todos judeus, tiraram, também o meu outro patrão, tiraram ele do meio e ficaram elas tomando conta dos prédios. O que aconteceu? Era por isso que elas não estavam pagando. Aí eu virei para elas e falei assim, não, mas vocês vão ter que me pagar, porque é um cheque que entra todo mês, é meu trabalho. E o trabalho está sendo feito. Aí fala assim, não, mas não sei o que a gente não está te vendo por aqui e tal, não sei o que. Fala assim, não, porque o trabalho que eu faço é mais pela noite, não pelo dia. Então, vocês não me veem assim nas câmaras, vocês me vão a ver que o prédio tem câmaras. Bom, aí aconteceu que ficou assim e ficaram desmentindo que não e tal. E eu falei assim, meu Deus. Aí minha filha já ficou nervosa, aí minha filha entrou no meio e conversou com ela, explicou e nada. Aí ficou assim, Cris. Eu só sei que aí ontem um dos irmãos dele ligou, porque minha filha falou, não, a gente vai entrar com um advogado agora, então. Aí eles ficaram já com ficaram calados, já ficaram com medo. Aí de novo mandaram outra mensagem. Aí eu vim e a ele conversando, e minha filha falou assim, você está chamando minha mãe de mentirosa? É isso que você está querendo falar de minha mãe? E falou para ela, olha, falou assim, minha mãe é cristã, minha mãe não tem por que estar mentindo, vocês que não querem pagar e tal. E ficou assim, eu falei, minha filha, deixa para lá, eu não quero mais problemas. Falei assim, é bastante dinheiro, porque são 3 meses, falei para ela, mas, sabe, falei assim, o Deus que eu sirvo é maior, então vamos deixar para lá. E aí, ontem minha filha falou assim, ai, mãe, você tem essa calma, eu quisesse ter essa calma que você tem. Falei assim, minha filha, não é que eu tenha calma, é que eu confio no Deus que eu servo, e pelo que eu confio no Deus que eu sirvo, eu vou deixar para lá. Mas eu fiquei muito triste, Cris, a tarde toda, a gente incluso saiu para passear, dar uns passeios com as crianças, só que aquele começamos acabou, porque eu não estava bem e minha filha também não. Então eu falei assim, não, vamos deixar para lá. E aí a gente voltou para casa, mas eu fiquei triste. E aí hoje você vem com o perdão. E é o que você falou, né? Estava falando sobre dinheiro, essas coisas, quando a pessoa te deve, às vezes até. Então eu entendi agora que essa palavra foi de Deus e confortou meu coração. Hoje eu fiquei confortável na hora que estava vendo aqui a palavra que você estava trazendo. É uma palavra de Deus, é uma palavra que enche, sabe? Então, muito obrigada por essa palavra, que Deus continue abençoando você. Eu estou bastante tranquila, confiando no Senhor. E eu falei, Senhor, Deus se vai encargar de tudo. Deus É. se vai encargar de tudo. E é como falou uma irmã aí falando, né, que às vezes vem doenças porque as pessoas não sabem de onde vêm, mas é porque as pessoas não sabem com que se estão enfrentando com os filhos do Senhor. E o advogado melhor, quem é? Nosso Deus, né? Temos que confiar nele e deixar nas mãos dele. Então, essa palavra serviu muito para mim. Na hora que você estava falando sobre perdão, eu comecei a chorar.
Comecei a chorar, estava aqui ouvindo a palavra, ao mesmo tempo lavando vasilha, mas comecei a chorar e falei, Senhor, a palavra é para mim. É o Senhor falando diretamente ao meu coração, fortalecendo meu coração, que não é pelo dinheiro que a gente vai, né? E esperar no Senhor e deixar na mão de Deus, que Deus se encargue de todas as coisas. Deus está no controle. Existem muitas pessoas que têm dificuldade em liberar perdão, mesmo sendo cristão, tá? Sim, Mesmo eu tive. As pessoas dizem, eu não perdoo, né? E o perdão é você liberar a pessoa no mundo espiritual. É você liberar aquilo que está trazendo peso para a tua vida, né? Quando você perdoa, você tira aquele peso que está te incomodando. Ou seja, você às vezes está segurando uma corda, você está toda arrebentada, com a tua mão está ali sangrando, você reclamando e você não quer soltar. O que é que você tem que fazer? Tirar esse peso, soltar esse peso, porque você não está fazendo por causa da pessoa, é por você mesma, porque tem o ofensor e o ofendido. E, às vezes, as pessoas não conseguem distinguir. Eu sempre falo, e as pessoas ficam chocadas, que aquele que ofendeu, ele vai deitar, ele vai dormir, a vida dele vai continuar. Porque quem bate, esquece, mas quem apanha, não. Então, quem apanha está guardando a dor, o rancor, o sentimento, o ressentimento, aquilo bem aplicado que a Lourdes falou, que começa na cruz. E começa porque o perdão é a expressão da graça de Deus. É a expressão da graça. O que é que Provérbios 14, 30 vai falar? Que a inveja, o ódio, corrói o osso. Corrói. Então, quando vem aquele sentimento de raiva, quando vem aquele sentimento sobre a sua vida, tem que fazer exatamente isso que Lourdes fez. Correr e orar, para não descer para o coração. Por isso que a palavra do Senhor manda a gente guardar nossa mente e nosso coração. Enquanto está na mente, tudo bem. Descendo para o coração, causa ressentimento, causa ira, e você vai pecar. Porque o ofendido, ele deita pensando, ele levanta pensando, ele só quer o mal da pessoa. Até enquanto não tiver o acerto de conta, ele vai achar que é a pessoa que tem que vir até ele. Quando nós temos que ir até a pessoa, está escrita muito claro, você explicou tudo aí, explanou tudo muito bem explanado, né? Eu perdoo e Jesus me perdoa. Se eu não perdoo, não vai ter perdão. Isso aí, gente. Então, a gente decide perdoar, a gente tem que decidir a perdoar. Então, assim, o perdão, ele vai libertar você daquilo que você está aprisionado. O que é o perdão? Diz assim, basta com a situação, eu quero romper esse ciclo, já deu, basta, eu não quero isso para a minha vida. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo e viver algo novo para as nossas vidas, né? Então, o perdão é o caminho da cura e o remédio para uma alma ferida. É o remédio para a nossa alma ferida. E eu coloquei aqui, o perdão, ele triunfa sobre o ódio. Quando eu libero o perdão, eu estou liberando a pessoa no mundo espiritual. Deus, ele quer te perdoar, então ele te perdoa quando você libera a pessoa no mundo espiritual e aí deixa a pessoa com Deus. Então, assim, falar do perdão é lindo, falar do perdão é magnífico. As pessoas que precisam perdoar, não perdoar é carregar um defunto, um morto dentro de você. É uma cova fria, onde você fica ali cheia de ressentimento, de mágoas, de amargura. Então, vamos aprender o que Jesus nos ensinou e praticar, liberar perdão e perdoar. E também é necessário que a gente se perdoe. Senhor, eu me perdoo também. Então, não carregue esse defunto morto dentro de você. Se libere no mundo espiritual e libere pessoas também no mundo espiritual, para que você venha ter uma vida plena diante de Deus e para que você seja mais que abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.